amigos e amigas, família amada do Iluminado na Fé, que a paz esteja com todos. Hoje eu quero convidar vocês para uma reflexão profunda, uma daquelas que mexe com as estruturas da nossa alma. Se você já se sentiu travado na sua caminhada de fé, como se houvesse uma barreira entre você e Deus, se suas orações parecem ecoar num lugar vazio, preste muita atenção. O nome dessa barreira pode ser ego. Sim, o ego. Aquela voz sutil que sussurra: você é melhor que eles, você merece mais, ninguém te entende, você se virou sozinho. É a necessidade doentia de estar certo, de ser visto, de ser elogiado, de ter o controle. E eu venho com uma verdade que pode doer, mas que liberta. Deus e ego não combinam. Eles não dividem o mesmo espaço. É impossível servir a dois senhores. Ou o eu está no trono, ou Deus está. Não há meio termo. Você sabe por que é tão difícil? Porque o ego é o nosso eu natural, a nossa carne se manifestando como o centro do universo. Mas no reino de Deus é diferente e livre do ego. É o contrário do mundo. A palavra é clara. Provérbios 16:18 diz: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. E Tiago 4:6 é ainda mais direto. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Preste atenção nisso. Deus se opõe. Não é que ele simplesmente não goste. Ele se coloca em posição de oposição ao orgulhoso. É uma imagem forte. Enquanto nosso ego estiver inflado, estamos inconscientemente numa guerra contra o próprio Deus. Pense em Pedro. Ele disse: ainda que todos te abandonem, eu não abandonarei. Mateus 26:33. Isso é puro ego. É a confiança na própria força. E o que aconteceu? Ele negou Jesus 3 vezes. Foi preciso quebrá-lo para que mais tarde, cheio do Espírito Santo, ele se tornasse a pedra fundamental da igreja. E aí, eu te pergunto, onde o seu ego tem te dominado? Nos seus relacionamentos? Quando você não consegue pedir perdão? No seu trabalho? Quando você acha que seu sucesso é só fruto do seu esforço? Na sua vida espiritual, quando você se acha mais espiritual que os outros? Nas suas orações, quando você só apresenta a lista de pedidos, mas não pergunta: Pai, o que o Senhor quer de mim? O ego cega. Ele nos faz acreditar que somos autossuficientes, e a autossuficiência é o maior inimigo da fé, porque a fé é a dependência total de Deus. Mas há um caminho de liberdade, um caminho de rendição, e é para isso que vamos orar agora. Uma oração para pedir que Deus faça em nós o que não conseguimos fazer sozinhos, morrer para nós mesmos. Oração de rendição e quebra do ego. Pai amado, nós nos achegamos a Ti hoje com o coração aberto e vulnerável. Reconhecemos, Senhor, que temos falhado. Temos colocado o nosso eu no altar que é só Teu. Nós confessamos o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa teimosia, a nossa necessidade de controle. Confessamos que tantas vezes nós temos nos glorificado nas nossas conquistas e nos justificado nas nossas falhas. Senhor, hoje nós clamamos: quebra o nosso ego como o oleiro sobre o barro. Vem e remodela o nosso caráter. Derreta a nossa autossuficiência. Despedaça toda a fortaleza de orgulho que construímos ao redor do nosso coração. Nos ensina a verdadeira humildade, que não é se menosprezar, mas simplesmente não pensar em si mesmo constantemente. Coloca em nós a mente de Cristo Jesus, que sendo Deus, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a forma de servo e tornou-se obediente até a morte. Pai, tira de nós a necessidade doentia de sermos vistos, aplaudidos e reconhecidos.
Cura a nossa alma da ferida do comparecimento. Ensina-nos a alegria silenciosa de servir no anonimato, de celebrar as vitórias dos outros, de diminuir para que tu cresças. Nos ajuda a praticar o silêncio quando queremos ter a última palavra, a praticar a gentileza quando somos provocados, a praticar a gratidão, lembrando-nos de que cada respiro é um dom da tua graça. Senhor, assume o trono da nossa vida, sobe no pedestal dos nossos corações. Nós descemos para que o Senhor suba, nós nos esvaziamos para que o Senhor nos encha, que a partir de hoje a nossa única identidade seja de compaixão, que apenas fizeram a sua obrigação, filhos amados, que prosperam ao lado do Pai, em nome de Jesus, que venceu o mundo pela humilhação da cruz. Amém. Glória a Deus. Amigos, a oração é o começo. Agora, a vida no dia a dia é o treino. Eu quero te dar 3 exercícios para você praticar a humildade todos os dias. Primeiro, exercício do elogio sincero. Todos os dias procure elogiar genuinamente uma pessoa, sem segundas intenções. Reconheça uma qualidade, um trabalho bem feito. Isso treina o coração a se alegrar com o sucesso alheio. Segundo, exercício do não precisa saber. Faça um bem para alguém em segredo. Uma doação anônima, uma oração por um desafeto, uma ajuda sem contar para ninguém. É um golpe direto no ego que busca reconhecimento. E terceiro, exercício da ouvidoria. Quando estiver numa discussão, pratique ouvir de verdade. Respire e se pergunte: é mais importante eu estar certo ou estar em paz? Abra mão da última palavra. A rendição em uma discussão pequena é um treino para a rendição na vida. A morte do ego não é um evento, é um processo diário. É uma escolha de confiança, acreditar que o controle de Deus é infinitamente melhor que o nosso. E quando o ego diminui, o milagre acontece, a paz invade, os relacionamentos se curam, a fé fica simples e pura. E Deus finalmente tem espaço para agir de maneira sobrenatural na sua vida. Se você fez essa oração de coração, se você está disposto a embarcar nessa jornada de rendição, eu quero te convidar a firmar esse compromisso nos comentários. Escreve: ego, sai do trono. Jesus, assume o controle. Vamos ser uma comunidade que se apoia nesse caminho de humildade. Sua declaração vai encorajar muitos outros. Um abraço fraterno em cada um de vocês. Lembre-se, a verdadeira grandeza começa quando nos ajoelhamos. Fiquem na paz profunda de Cristo.